Oh, aleluia! Louva a quem te libertou, Igreja. Jesus Cristo, a esperança viva, aquela que nós temos que anunciar e proclamar, aquele que enche e preenche os nossos corações. E por isso é motivo para nós dizermos: Hosanna, bendito que vem em nome do Senhor. Eu convido os irmãos a dizerem juntamente comigo: Hosanna, bendito que vem em nome do Senhor. Então que realmente o Senhor seja exaltado e que na meditação da sua palavra nós possamos entender mais o que é que significa a proclamação destas palavras. E por isso, neste sentido, é um facto que hoje celebramos o Domingo da Paixão, como também mais comumente conhecido como o Domingo de Ramos. E ele registra, como foi dito, a última semana de Jesus a caminho da cruz. E marca também o último domingo de Jesus antes da sua morte e da sua ressurreição. E é um facto que, para os cristãos evangélicos batistas, como já foi mencionado, nós comemoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E sem dúvida que é sobremodo importante nós podermos referir vez após vez que proclamamos um rei, mas proclamamos um rei salvador e um salvador das nossas almas. E por isso mesmo, nós, ao iniciarmos a Semana Santa, não podemos esquecer a paixão, o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. É um facto para nós, cristãos, queremos focar na ressurreição e dizemos com muito júbilo que cremos num Deus que está vivo e num Deus que derrotou a morte. Mas sem dúvida que nós não podemos esquecer a morte. Porque se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, seria como uma semente que estaria na terra e que iria perecer, não tinha sentido nenhum. Mas porque ele morreu, ele deu muito fruto. E fruto para a eternidade. E nós fazemos parte deste fruto, amados irmãos, todos quantos já creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então são fruto da morte do Filho de Deus. Então é um facto também que o nosso coração se entristece. E na Sexta-feira Santa a terra se veste de negro, porque morreu o Salvador. Mas a nossa esperança permanece viva. Então leiamos a palavra de Deus. E nesse sentido, que os irmãos possam abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a versão de São Lucas, capítulo 19. E vamos fazer a leitura do versículo 29 até ao versículo 48. Lucas, capítulo 19, versículos 29 a 48. E convido os irmãos que tiverem possibilidade a ficar de pé para a leitura do texto sagrado. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se sentou. Soltai-o e trazei-o. E, se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E, indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E, indo ele, estendiam o caminho os seus vestidos. E, quando chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, de entre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E, respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que,
Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Amém. Podem se sentar. Podemos enquadrar este texto maravilhoso no momento em que Jesus havia acabado de realizar grandes encontros marcados por grandes milagres, como, por exemplo, a cura do cego Bartimeu e a transformação da vida de Zaqueu, textos que encontramos anteriores a este texto que acabámos de ler. E agora ele tinha acabado de sair de Jericó para Jerusalém, acompanhado por um grande grupo de pessoas. E, meus irmãos, Jesus saiu da cidade mais antiga e mais baixa do mundo, Jericó, ou seja, quase 400 metros abaixo do nível do mar, para Jerusalém, a grande cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade de David, a cerca de 800 metros acima do nível do mar. E digamos que Jesus, ao percorrer aquele caminho, ele podia encontrar uma estrada íngreme pelo deserto da Judeia e podia percorrer uma escalada de cerca de 25 a 27 quilómetros, mais ou menos. E por estarem perto de Jerusalém, é um facto também que a expectativa dos que o seguiam aumentava. E o reino de Deus se iria manifestar imediatamente. E não sei se os irmãos sentem isto, mas nós, ao lermos o texto, nós passamos de um momento de aclamação, um momento de vitória e de regozijo, para um momento de lamento e de tristeza. E nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós precisamos de entender aquilo que o autor nos quis dizer. E temos diante de nós um médico, Lucas, aquele que procurou de uma forma acurada inteirar-se de todas as coisas para nos transmitir com precisão. É o que nos transmite no início do seu Evangelho. E por isso, aquilo que seria para eles um reino terreno que iria abater Roma, iria destruir o grande Império Romano que tinha toda a força, todo o poder, era um reino sumptuoso. Agora, isso lhes traria antes paz e segurança. Então vejamos o que nos diz do versículo 29 ao 36. E conforme lemos, nós vemos que Jesus estava perto de Betfagé e de Betânia. E nós olhamos para estas regiões a chegar a Jerusalém e encontramos uma indicação, uma orientação do Senhor Jesus. Uma orientação clara e precisa a dois dos seus discípulos, dizendo que ele fosse buscar um jumentinho. E é muito curioso isto, meus irmãos, porque nós podemos olhar para o texto e nós lemos que Jesus diz: ide à aldeia que está de fronte e lá vão encontrar um jumentinho preso. Mas como é que Jesus sabia que lá havia de estar um jumentinho? Como é que ele sabia se ele ainda não tinha lá chegado? O facto concreto é que Jesus, enquanto Filho de Deus, enquanto ser autêntico e divino, ele conhece todas as coisas. E nestes detalhes nós podemos reconhecer como verdadeiramente nada passa despercebido ao Senhor.
E, portanto, Jesus diz aos seus discípulos que lá haviam de encontrar um jumentinho. E não apenas um jumentinho qualquer, mas um jumentinho, conforme nos diz o verso 30, em que nenhum homem ainda se havia sentado. Então seria um jumento pequeno, como o próprio nome diz, jumentinho. Alguém que se pudesse sentar nele seria sem dúvida alguém especial, a primeira pessoa a sentar-se neste jumentinho. E nós olhamos para Jesus, que escolheu um jumentinho em vez de um cavalo de guerra. Um cavalo de guerra que seria esperado por todos aqueles que aguardavam um rei vitorioso. De modo algum esperariam um rei sentado num jumentinho, mas sim um rei sentado num cavalo de guerra. Mas neste caso em concreto, nós vemos como a profecia de Zacarias 9:9 se cumpre. E já foi lida esta manhã, em que a cidade de Sião podia cantar de forma intensa, com todo o júbilo. E por isso nós também podemos irmanar-nos a esta cidade de Sião. Pois, na verdade, nós somos esta cidade, a verdadeira cidade de Sião. E diz, canta alegre, ó cidade de Sião, alegra-te, cidade de Jerusalém. Olha o teu rei. Veja os irmãos. Recebam estas palavras de Zacarias. Olha o teu rei, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, filho de uma jumentinha. Encontramos aqui estas características deste rei, que não era um rei como os outros reis do Império Romano, ou pelo menos os últimos que ali estavam na lembrança de todo o povo. E nós encontramos um rei justo. Um rei que conhece qual é a verdadeira justiça e que a quer implementar no meio do seu povo. Um rei que recebe aquilo que é certo, correto, honroso e quer que o povo viva assim. Então é um rei justo. Um rei que conhece aquilo que é e o que deve ser, que é o que significa a verdadeira justiça de Deus. Deus diz alguma coisa e essa coisa é assim. E esse rei vem proclamar essa justiça e deseja que todo o povo faça aquilo que verdadeiramente é. Quando alguém diz, isso é injusto, é porque não devia ser assim. Então, uma coisa que é justa é porque tem que ser assim. E quem é que diz que tem que ser assim? É o próprio Deus. O Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele diz, faz isto e viverás. E se nós fizermos aquilo, o contrário à sua vontade, nós perecemos, nós morremos, nós desonramos o seu nome. Então este rei é justo, mas também ele é um rei vitorioso. Meus irmãos, como é que nós podemos reconhecer que um rei é vitorioso? Certamente que nós só podemos conhecer que um rei é vitorioso pelos frutos desse rei. Por aquilo que ele faz, por poder ganhar uma batalha, por poder liderar bem o seu povo, por se apresentar como um general autêntico que leva todo o seu exército à vitória. Assim é um rei vitorioso. Mas este Senhor Jesus, que se apresenta como este rei vitorioso, o que é que ele já havia mostrado para ser proclamado como um rei vitorioso? O facto concreto é que a profecia havia de se cumprir. E bem, é certo que o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, até chegar a este ponto, ele já tinha dado provas mais do que suficientes de que era vitorioso e de que era rei. Mas isso iria ser plenamente visível no seu triunfo final. Então este rei desde já se apresenta como vitorioso. Mas este rei apresenta-se também como humilde. Alguém que se despojou de toda a sua glória e que fez-se homem como qualquer um de nós, vindo até esta terra, vivendo como os outros homens, mas em tudo obediente e sem nunca pecar. Este é verdadeiramente aquele que é humilde, aquele que se submete à vontade de Deus, aquele que procura dar um bom testemunho em todo o seu viver. E o Senhor Jesus fez isso. E diz-nos também que ele vinha montado num jumento. E ao lermos o texto que serve para a base da nossa meditação, nós vemos que verdadeiramente Jesus montou o jumentinho. E por isso chegamos ao versículo 35 e lemos: E trouxeram-no a Jesus, lançando sobre
e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. Verdadeiramente, aquele jumento que estava a ser dito que haviam de encontrar, eles encontraram. E quando lá chegaram, como é óbvio, alguém lhes perguntou: porquê é que estão a soltar o jumento? E qual foi a resposta? Porque o Senhor de todas as coisas, o Senhor da minha vida, o Senhor da tua vida, o Senhor do povo de Jerusalém, o há de mister. Significa, precisa dele. O Senhor necessita dele. O Senhor precisava deste jumentinho para revelar ao povo que um rei pode exercer o seu governo, o seu reinado, a sua autoridade, mas de uma forma humilde e submissa ao verdadeiro Rei dos Reis. Meus irmãos, que bom seria se todos aqueles que têm uma posição de autoridade sobre as nações pudessem exercer toda a autoridade, mas sujeitos, submissos à autoridade máxima que é do nosso Deus. Nós necessitamos de orar constantemente, pedindo pelas autoridades que são instituídas, para que verdadeiramente se submetam à verdadeira autoridade, tal como Jesus fez. Então, conforme lemos no versículo 35, assim Jesus foi colocado em cima deste jumentinho. E vejamos, irmãos, o que mais o texto nos pode dizer. Que este rei se apresenta como um rei humilde e pacífico, e não um rei conquistador militar. Ele fez tudo de uma forma modesta, simples, sem nenhum armamento bélico, nem nenhum exército. E isso distinguia-se das celebrações romanas, nos dias das suas conquistas, em que aqueles reis desfilavam pelas ruas, em carros de ouro, e ali eram aclamados. Então, quando nós olhamos para Jesus montado neste jumentinho, nós podemos olhar para um rei que está a dizer que a sua missão era de paz e o seu reino era um reino espiritual. Outra vez digo, na profecia de Zacarias, o profeta nos diz: estabelecerá a paz entre as nações, dominará desde um mar até ao outro, desde o Eufrates até ao fim do mundo. Então este reino era um reino de paz. O seu reino era maior que um reino terreno e passageiro. Era um reino eterno, um reino intransponível. Quando Jesus, chegando mesmo aos momentos finais da sua vida aqui na terra, quando ele estabelece uma conversação com Pilatos, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, eu pelejaria contra vós. Se Jesus quisesse impor o seu reino e dizer: não, eu sou um rei vitorioso, então a única forma dele impor esse reino era através de uma guerra, era a força. Era dizer: então vamos lá ver se eu sou forte ou não, se eu sou vitorioso ou não. E aí podia-se chegar à conclusão se era ou não era. Mas Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. E Pilatos responde: tu és rei? Quase como uma afirmação, mas também, de certo modo, em tom de pergunta. E a resposta de Jesus, novamente, é: tu o dizes. Jesus nunca se autodenominou como rei, embora ele fosse o rei. O povo, sim, disse que ele era o rei dos judeus. E por isso, ele foi morto, meus irmãos. Mas facto concreto é que Jesus é o nosso rei. E por isso, nós olhamos para a atitude deste povo, que estendeu as vestes no chão, conforme nos diz o versículo 36, como um sinal de submissão e reconhecimento àquela autoridade real. E era uma realidade, porque isso aconteceu com os vários reis, por exemplo, com o rei Jeú, conforme nos transmite no segundo livro de Reis. Mas também o povo estava a declarar publicamente que Jesus era o legítimo soberano. E por isso, ele expressou, através de uma manifestação de, podemos dizer, boas-vindas, todo o seu louvor àquele rei. Havia um propósito. Sim, havia um propósito para tudo isto. Vejamos o versículo 37 e 38. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz
por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Vemos aqui que, pela sua maneira de entrar em Jerusalém, Jesus demonstra publicamente que ele é o Messias. O Messias que havia sido pré-anunciado pelo profeta Zacarias e por tantos profetas. Vemos aqui este rei. E por isso Zacarias disse: Canta, Sião e Jerusalém. Alegra-te, porque o teu rei vem. Embora muitos tivessem uma expectativa de libertação política, o facto concreto é que ele veio para estabelecer o seu reino eterno e iniciar uma restauração divina. Sim, irmãos, uma restauração divina. Uma restauração que vinha da parte de Deus, direta aos nossos corações. A restauração que já ocorreu na nossa vida. A restauração que pode ocorrer hoje no teu coração, ou amanhã, ou em qualquer dia em que tu te disponibilizes para o Senhor. É a restauração que o Senhor Jesus veio estabelecer. Louvado seja o Filho de Deus. E por isso, nós vemos que ele é caracterizado por manifestar a sua presença de uma forma pacífica, embora os homens não o tivessem recebido. E nós lemos aqui que todos se regozijaram e começaram a dar louvores a Deus. O clamor foi imenso, meus irmãos. O texto é bem claro e nós vemos que esse bramido foi em alta voz. E todos começaram a clamar e a conclamar, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Mas é um facto que também Lucas não deixa passar despercebido, que eles começaram a clamar em alta voz, mas, conforme nos diz o versículo 37, por todas as maravilhas que tinham visto. Isto é um problema, ou pode ser um problema. Porque nós, muitas vezes, estamos à espera de ver com os nossos olhos humanos as maravilhas do Senhor para então depois o aclamar e dizer: Bendito é o Rei. Mas melhor seria que nós pudéssemos bendizer o Senhor, mesmo antes de vermos a ação dele nas nossas vidas. Porque sabemos que o Senhor é fiel e todo-poderoso e aquilo que ele promete, ele cumpre. E, portanto, o Senhor diz que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então o Senhor nunca nos desampara. Nós podemos bendizer e devemos bendizer ao Senhor em todo o tempo, mesmo antes do Senhor operar maravilhas nas nossas vidas. Mas precisamos de parar e refletir em quantas vezes o Senhor já operou nas nossas vidas e quantas maravilhas Ele já nos concedeu, amados irmãos. Por isso só nos resta dizer como ao salmista: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O Senhor veio estabelecer a sua paz e nós podemos sentir a sua paz. A paz que foi estabelecida logo no seu nascimento, conforme nós encontramos neste mesmo livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 14, em que lemos: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. No nascimento de Jesus foi implantada a paz do Senhor. E a paz pôde ser experimentada, mas também a paz no seu ministério e na sua entrega, conforme nós lemos aqui no versículo 38 e conforme lemos também no versículo 42. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Muitos rejeitam a verdadeira paz e por isso não podem proclamar que bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Mas o facto concreto é que o povo aclamou. E a paz era sentida no céu, nas maiores alturas. Mas este povo também desejava sentir a paz. Originalmente, meus irmãos, esta saudação, conforme dissemos, era dirigida ao rei quando ia ao templo. E se os irmãos olharem para o que nos diz o Salmo 118, versículo 26, nós encontramos isso. Mas neste caso, ela aplica-se a Jesus. Havia alegria, havia aclamação, havia festa. Outros evangelistas acrescentam ainda Hosana,
conforme nos transmite, por exemplo, os outros evangelistas, Mateus, Marcos e João. E esta expressão Hosana era uma palavra em hebraico. Mas, na verdade, em hebraico são duas palavras. Na tradução em português nós temos apenas uma, Hosana. Mas em hebraico é Hoshiana, que significa salva, pedimos-te. Ó, salva-me! É uma exclamação toda poderosa, porque é dirigida ao Senhor Todo-Poderoso. Mas com o tempo, esta oração, pedindo ao Senhor que salve, tornou-se uma exclamação de louvor. E por isso é que nós podemos entoar e cantar muitas vezes, Hosana. Então sim, há uma proclamação à qual nós também nos podemos associar. Um clamor que não pode ser silenciado, meus irmãos. E no versículo 39 disseram de entre eles, a multidão, alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. Então houve uma tentativa por parte dos fariseus de silenciar a multidão. Para eles, só Jesus podia fazer isso. Calar todos aqueles homens que estavam naquele alvoroço. E chamaram-o de mestre. Ao menos reconheceram o ensino de Jesus, que era revestido de autoridade. Reconheceram o seu poder irresistível. Reconheceram a sua graça imensurável. Mas Jesus diz no versículo 40, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Que resposta de Jesus! Que resposta o Senhor Jesus disse para aqueles homens, aqueles fariseus, que estavam sempre prontos para ter de que acusar Jesus em alguma falha. Ele diz, se todos se calarem, até as próprias pedras podem falar. As próprias pedras podem clamar. Então, meus irmãos, isto enfatiza o reconhecimento da sua glória. E essa glória que era inevitável. E sendo ele divinamente ordenado, ele tinha poder para dizer estas palavras. E da mesma maneira, nós também podemos identificar-nos com aquela multidão, conforme também já sentimos este desafio esta manhã. E alguém poderia dizer para nós, cala-te, não fales mais. E Jesus podia dizer, se tu te calares, até as próprias pedras podem clamar. Então o que é que nós estamos a proclamar, igreja? Qual é que é o nosso clamor diante do mundo? Acerca da possibilidade de Jesus chegar às vidas daqueles que nos rodeiam, para que recebam aquele que veio ao mundo para salvar. Quais são as oportunidades e os meios que estamos a usar? Será que precisamos de fazer muito espalhafato, muito alvoroço, abanar palmeiras ou ramos de oliveiras? Provavelmente não, porque senão ainda nos chamam insensatos e loucos. Mas qual é verdadeiramente a proclamação que está a ser proferida pelos nossos lábios? Seria preferível que nós fôssemos pedras? É que se nós não estamos a falar, se nós não estamos a proclamar e a bem dizer o Senhor e a fazê-lo conhecido, então somos inúteis. E talvez fosse melhor sermos transformados em pedras. Porque se fôssemos pedras, o Senhor poderia fazer falar uma pedra. E poderia fazer com que outros pudessem chegar à salvação através de uma pedra. Se Ele fez uma burra falar, se Ele fez tantos feitos inimagináveis aos olhos dos homens, poderia fazer com que através de uma pedra, algo insignificante para muitos, a salvação pudesse chegar aos corações. Então, se pensarmos na nossa sociedade e nas semelhanças que poderia ter com Jerusalém, não estranharíamos o sentimento de Jesus e as suas palavras. E por isso é que chegamos ao versículo 41 e vemos que Jesus, ao chegar àquela cidade, vendo a cidade, o que é que Ele fez? Chorou sobre ela. Desde o caminho do Monte das Oliveiras, contempla-se aquele panorama da cidade de Jerusalém. Mas este é um momento de muita emoção.
mas também um momento de juízo. E agora, depois da euforia, encontramos o choro de Jesus. Uma característica humana que ele sentiu perfeitamente, precisamente enquanto homem. E a palavra grega eklausen, usada aqui, é mais do que chorar. É um facto que aparece a palavra chorou, mas é mais do que chorar. Jesus não apenas verteu lágrimas, mas ele foi tomado por um forte lamento. Imaginemos um choro copioso de alguém que está a sofrer profundamente. Talvez possais imaginar um choro que já tiveste na partida de algum ente querido, ao passar por alguma dor tão grande no seu corpo. Um choro profundo foi aquilo que se abateu sobre Jesus. E ele chora e lamenta pela cidade onde estava o sinédrio, onde estava o templo, onde havia resistência a ele mesmo. E por onde Jesus olhava, ele encontrava motivos para chorar e para lamentar aquela cidade que havia sido, podemos dizer de certa maneira, assassinada pelos profetas. E porquê? Porque havia religiosidade, mas não conhecimento de Deus. E isto é um drama também na nossa sociedade. Muitos se revestem de uma aparente capa de santidade e de religiosidade, mas por dentro não são nada mais, nada menos do que sepulcros caiados. E o que é que está dentro dos sepulcros caiados? Podridão, ossos mortos, falta de vida, morte. E é algo que nos deve fazer meditar profundamente e prescrutar o nosso coração, para que realmente possamos pedir perdão a Deus por tantas vezes em que não damos espaço à sua ação nas nossas vidas. Então Jesus lamenta que Jerusalém não tivesse reconhecido o tempo da sua visitação. E por isso mesmo, nós olhamos para esta descrição e vemos Jesus a dizer: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Se tu conhecesses no dia de hoje que podes experimentar a paz, que podes experimentar a tranquilidade, que podes experimentar a tua fé a ser robustecida, então a tua atitude seria diferente. Mas assim como Jesus lamentou naquele dia, Ele também pode continuar a lamentar neste dia que hoje o Senhor nos está a dar. Mas neste dia, o dia que se chama hoje, também é dia para salvação. E por isso, se alguma coisa necessita de ser transformada, alterada na tua vida, recebe a visitação do Senhor nesta manhã, para que possas experimentar a paz que te pertence. Para que isso não esteja encoberto aos teus olhos, conforme o estava para aquele povo, pelas palavras do Senhor Jesus no versículo 42. E quando nós olhamos para este termo visitar, nós podemos identificá-lo como uma intervenção de Deus. Uma intervenção de Deus que poderia ser para salvar ou para castigar. Mas este choro de Jesus, meus irmãos, revela tanto a cegueira espiritual do povo, como também o seu coração compassivo. E se por um lado nós encontramos esta cegueira espiritual do povo, esta hipocrisia, este afastamento de Deus, por outro lado, nós encontramos Jesus com um coração compassivo e cheio de terna misericórdia, pronto para salvar aquele povo que o iria rejeitar. Mas aqui também nós olhamos para o versículo 43 e vemos que ele profetiza detalhadamente o cerco e a destruição de Jerusalém, que ocorreria cerca de 40 anos depois, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, pelas mãos dos romanos, sob o comando do imperador general Vespasiano, após a morte do terrível imperador Nero. E aí não haveria de ficar pedra sobre pedra. A destruição seria constante. E se nós, em termos espirituais, quisermos entender esta realidade que aconteceu com Jerusalém,
Nós podemos perguntar a nós mesmos, como se estivéssemos a falar com a nossa alma, como o salmista tantas vezes faz, com a nossa consciência, à frente de um espelho, e perguntássemos: o que é que precisa ser reconstruído na tua vida? Que pedras precisam ser colocadas em cima de outras pedras para que se possa edificar um edifício? Não um edifício humano, mas um edifício espiritual. O que é que necessita de ser reconstruído? Ou quem é que pode reconstruir a tua vida? Pois a verdade é que nós também continuamos a ter muitos motivos para lamentar e para chorar. Por causa da nossa vida, porque muitos continuam a desperdiçar as oportunidades, pelo excesso de religiosidade e a falta de busca e de conhecimento do Senhor, porque muitos que se dizem cristãos, precisamente, focam-se nisso. Eu sou cristão, mas depois a sua vida está repleta de falta de profundidade nas Escrituras, de falta de comunhão com o Senhor. Vive-se uma vida rotineira, em que se vem à igreja, mas ao sair dos átrios do Senhor, o coração continua igual ou pior do que aquele que entrou à presença de Deus. Talvez porque, na verdade, nem pôde chegar à presença do Senhor, porque o pecado era tão grande e a dor era tão profunda que não foi possível o Espírito trabalhar. Precisamos de nos analisar, meus irmãos, e reconhecer o tempo da visitação, que pode ser hoje, pode ser agora nas nossas vidas. E finalmente, a caminhada de Jesus continua. E como se não bastasse este lamento, eis que nos testemunha ao versículo 45, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de oração. Então Jesus demonstra a sua autoridade messiânica por meio deste segundo ato simbólico. E nós, ao olharmos para esta porção do texto, nós vemos que ele expulsa aqueles que negociavam. E o problema de Jesus aqui era que ele estava a expulsar aqueles que vendiam e compravam. Mas qual é que era verdadeiramente o problema, o cerne da questão? Era porque esses que faziam isso estavam repletos de uma humanidade pecaminosa terrível. Queriam usar aquele lugar, que era o templo, era a casa de oração, queriam usar como lugar de lucro. Lugar para fazer lucro, para fazer os seus negócios, para poder ter mais do que aquilo que era suposto. É preciso ter cuidado, meus irmãos, para que não caiamos também nós neste problema. Porque o nosso negócio não é ter lucro terreno, mas é poder usufruir do lucro espiritual. Então Jesus disse: está escrito. E ele responde com as Escrituras, dizendo: a minha casa é casa de oração. Mas vós a fizestes covil de salteadores. Jesus chama aqueles homens que provavelmente noutro momento estariam a adorar ao Senhor naquele lugar. Ele chamou de ladrões, salteadores. Jesus tem a ousadia suficiente porque ele conhecia as mentes e os corações e podia dizer que aqueles homens estavam a roubar. Era certo que eles certamente estariam a roubar, materialmente falando, mas também não estariam, porventura, eles a roubar a honra que era devida ao Senhor? Ao estar a profanar o santuário e a usar a casa de oração para sua própria satisfação, em vez de ser para adorar e honrar o Senhor Todo-Poderoso? O dramático é que, ainda hoje, vemos que em muitos locais, o templo continua a ser dominado por muitos salteadores. Por muitos que são verdadeiramente exploradores da fé, mercenários, que querem usar a casa do Deus vivo como um lugar de lucro, um lugar para dar lugar aos seus negócios. Mas Jesus diz: cuidado, a minha casa é casa de oração. E nós, quando usamos a casa do Senhor, quando usamos este espaço, meus irmãos, isto é casa de oração. Bem podemos dizer que é uma casa. Mas esta casa foi consagrada ao culto a Deus.
para que aqui pudéssemos santificar o nome do Senhor. Então aqueles que aqui estão devem ser já os santos, ou aqueles que se vão tornar santos pela misericórdia e graça de Deus, ao transformar as suas vidas e convertê-los. Então nós precisamos de ter cuidado com a forma com que nós usamos a casa do Senhor, com a forma como nós estamos na casa do Senhor, com a forma como o nosso coração se predispôs para se dirigir ao santuário. Se nós meditássemos nisto, talvez pudéssemos eliminar muitas coisas que podemos ver nos nossos dias e que são completamente nefastas e que são uma desonra ao Senhor e que são algo que serve para tristeza de muitos. Jesus purificou o templo e precisa de continuar a fazê-lo também nos nossos dias. E ali ele continuou a ensinar diariamente. Mas nós, se vemos que Jesus continuou a ensinar diariamente, vemos também que o julgamento estava reservado para aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo. Então que nós também possamos analisar a nossa vida, olhar para o nosso coração e ver como é que nós estamos a viver a nossa vida, como é que nós estamos a aclamar o Senhor, como é que nós estamos a adorar o Senhor. Se o estivermos a fazer de forma agradável a Deus, olhando para a sua palavra e retirando de nós aquilo que é pecado, então sem dúvida que nós podemos dizer, conforme disse Pedro na sua primeira carta: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que enquanto vivermos, possa sempre haver esperança. E Jesus é a esperança viva. Aleluia.